amigos, muita paz, muita luz para todos. Que coisa boa! Nós estamos juntos, iniciando mais um momento de paz. É o Despertar Espírita, pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos juntos nessa reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, nascidos, renascidos, refletidos na doutrina espírita. E que o mestre possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o nosso recanto da prece, porque essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Olha só, você pode introduzir em sua vida mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o poder do seu subconsciente. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as funções da sua mente, trazer autoconhecimento a você, é considerar a sua consciência como um jardim, onde você é o jardineiro que planta as sementes baseado nos seus pensamentos e nos seus hábitos. Na medida em que você semeia na sua mente, o seu subconsciente, você terá colheitas em todos os níveis do seu corpo e no ambiente que o cerca. Mas então, como direcionar esse poder do subconsciente para mudar a nossa vida? O que é a lei de atração que anda tão comentada? Qual é a importância da mente para a doutrina espírita? O otimismo pode realmente nos ajudar a superar traumas e até mesmo doenças físicas? Estas são as questões que iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o poder do subconsciente. E para tratar deste assunto, nós convidamos a psicóloga e a expositora espírita Luciana Valente. Seja bem-vinda, Luciana. Tudo bem, Yasmin? Grande prazer estar aqui mais uma vez, participando do programa. Muita satisfação. Luciana, falam muito de inconsciente, subconsciente, consciência. O que é isso? Você pode dar umas definições para a gente se organizar dentro dessa nomenclatura? Então, essas definições, a princípio, foram definidas por Freud, né? O inconsciente sendo a camada mais profunda, onde a gente não tem acesso, na verdade. E Jung também falou muito, e ele até aprofundou esse conceito, trazendo outras teorias, como o inconsciente coletivo, e ampliando esse conceito do inconsciente. O subconsciente já é uma abordagem mais também da neurolinguística, que fala que nós temos aí algum acesso a esse inconsciente. Seria uma camada intermediária, digamos assim, a nossa consciência. E é onde nós temos condições de atuar, né, fazendo algumas mudanças, né? E é claro que aí para isso a gente tem que trazer a consciência. Então, a gente precisa trazer a consciência para poder ver como é que esse inconsciente aí, ele foi formulado para começar a trabalhar as bases lá do inconsciente. Então, assim, é como se fosse uma escada, cada vez mais aprofundando seria o inconsciente. E quanto mais profundo, mais coletivo a gente poderia considerar isso. Então, o inconsciente coletivo vai desde os nossos antepassados, aí a nossa história, as histórias familiares, né? Então tem um inconsciente coletivo muito tragado em cima das histórias familiares que existe e é comprovado, né, que
Nós temos aí, às vezes, processos de repetição em cima de histórias dos nossos antepassados. É interessante porque é muito provável que a gente tenha sido também os nossos antepassados. A gente tem encarnado e reencarnado na mesma família, né? É verdade. A minha avó vivia dizendo que ela achava que eu tinha sido a avó dela, encarnada. Eu não sei, porque eu não tenho nenhuma lembrança com relação a isso. Mas a gente, às vezes, pode ser mesmo. A minha mãe diz que eu sou a irmã mais velha que faleceu quando era bebê. Então, eu digo que ela tem que ter respeito a mim, porque eu fui a irmã mais velha. Então, ainda nesta encarnação. Gostei. Ou seja, eu vim filha e eu vim neta da minha avó, que é a figura de maior, digamos assim, âncora emocional, moral e que me sustenta em todo o meu eixo até hoje, é a minha avó. Então, eu tinha que ter vindo filha e aí não consegui me manter por muito tempo ali e vim neta. Isso aí eu tenho como... Até porque me apresentei várias vezes afirmando que eu era... quando criança você falava? Quando criança. É interessante que quando a gente é criança, a gente ainda tem umas memórias, né, da vida anterior. Então veja como é que nós somos complexos, porque se nós já tivemos outras vidas, e nós como espíritas sabemos que essa é uma realidade, a gente tem uma área de lembranças onde são guardadas as vivências, né, de antigas encarnações. O Dr. Jorge André, que é um psiquiatra espírita, até o brinde, se você participar hoje do nosso programa, é ele que está fazendo, né? Uma entrevista que eu fiz e foi uma delícia, né? Ouvir o Dr. Jorge André. Ele já dizia, nós temos um inconsciente de vidas passadas, nós temos um inconsciente dessa vida, né? Que é esse arcabouço que a gente não tem, assim, muito contato, né? Temos o subconsciente que fica mais na borda e temos a nossa consciência, que é aquilo que a gente pode acessar, aquele conteúdo mental que você pode acessar quando você deseja. Agora, como é que esse subconsciente, ou o inconsciente também, mais profundo, ele pode influenciar na nossa vida, Luciana? Nós temos aí, então, de dividir um pouco sobre o que você falou. O que é o inconsciente dessa vida e o inconsciente complicado, né? Porque nós trazemos alguns processos, né, que precisam passar por aprendizagens e precisam serem ressignificados e nós podemos dar um upgrade, né, à nossa escala espiritual. Então, esse inconsciente mais profundo, ele traz aí memórias kármicas, memórias de vidas passadas, e por isso ele é muito mais difícil de ser acessado, né? Tem que ser um trabalho terapêutico mais profundo, né? E profissional, né? Profissional, acessado por quem trabalha com terapias de vidas passadas, né? Que observa, às vezes, que determinados padrões e são muito difíceis de serem quebrados, estão ligados a essas experiências, né? Então, você diz esses padrões, quer dizer, costumes, formas de ser que nós temos no nosso dia a dia. Até formas de pensar. Formas de pensar. Muitas vezes é uma repetição de como nós pensávamos ou agíamos em vidas anteriores, é isso? Se a gente considerar que a gente está numa escalada de aprendizagem, né? Então, cada degrau que a gente vai, a gente supera e modifica a forma de entender aquela questão. Então, essa escalada é que faz com que, muitas das vezes, a gente fique um pouco estagnado, porque fica preso um pouco a determinados paradigmas. Padrões de comportamento, padrões de pensamento, a gente custa a vencer aquele jeito de ser que a gente construiu no passado, né? E aí vem muitas vezes alguns sofrimentos, porque o sofrimento ele mexe com a gente, chacoalha, né? A gente tem que ficar organizando uma nova forma de ser, né? E principalmente perguntar, né? Eu acho que de tudo é aprendizagem, né? Por que o sofrimento ele está acontecendo? O que eu preciso aprender com isso, né? O que de errado, quer dizer, de errado não, na verdade, o que eu estou fazendo que está fora do meu eixo, porque se eu estou sofrendo, não é essa a nossa meta, a meta divina é a felicidade. Então, se eu estou sofrendo, existe algum processo aí que eu não estou aprendendo. Então, eu tenho que rever isso, né? E aí a gente fica pensando, muitas vezes alguns problemas se repetem na nossa vida. É uma coisa interessante isso, né? Isso. Então, se está se repetindo aquele mesmo tom, aquelas mesmas circunstâncias, às vezes com pessoas diferentes, mas se repete o mesmo problema. Os processos. Isso também, como eu lhe falei, a gente vai tentar entender um pouco esse inconsciente mais profundo, espiritual, e trazer um pouquinho também para o que os psicólogos, e aí a gente já aqui estuda sobre o psiquismo humano, né?
já dentro de uma abordagem de experiências de vida presente, né? Nós temos um impacto muito grande sobre as experiências de infância. Isso é muito impregnado no nível de circuitos neurais. Então, experiências que vêm desde os nossos primórdios, já se sabe que memórias intrauterinas também já começam a fazer impacto nesse inconsciente. Então, assim, desde rejeições, por exemplo, intrauterinas, depressão pós-parto de mãe, tudo isso entra num processo de inconsciente. Processos que às vezes são muito dolorosos porque, como a gente fala de infância, a gente fala num período de muita vulnerabilidade. Então, muito pouco entendimento da lógica de mundo. Então, é muito impregnado nas emoções. Se a gente considerar o desenvolvimento da mente, o desenvolvimento do próprio circuito de todos no nosso encéfalo, de formação de circuitos neurais, a gente está falando de impregnações muito básicas, né? Por isso ficam muito inconscientes. Então, acessos, às vezes, a situações onde há uma crença extremamente inconsciente, né, que é difícil acessar, porque foi formulada a partir de uma experiência onde não tinha nenhum entendimento. Na parte que a gente chama de sistema, do sistema nervoso autônomo, a parte de córtex cerebral, né, principalmente pré-frontal, né, que é o sistema onde a gente tem o pensamento mais reformulado, rebuscado, isso aí demora a ser fechado no nosso sistema nervoso. Então, o que você está me dizendo é que, às vezes, a criança tem uma experiência e, como ela é criança, ela não raciocina muito. Então, vai tudo para o lado emocional. E ela tem um entendimento... E sensorial também, vezes, viu? Sensorial, porque o sensorial é matriz. Digamos assim, tá muito ligado ao tronco encefálico, então está muito ligado aos primórdios da formação do sistema nervoso. Então, impregnações traumáticas de impactos sensoriais, elas deixam marcas no inconsciente profundas, né? Então, assim, traumas nesse nível, eles são bem difíceis, às vezes, de serem trabalhados. E isso, às vezes, vai se apresentar no adulto como um adulto difícil, que seja agressivo, é isso? Com certeza. Você tem aí, claro, né, nós temos aí o porquê que essas coisas acontecem, aí também tem a questão kármica, né? Às vezes é necessário, foi pedido ao próprio espírito para passar por essa experiência, como uma forma dele cumprir ali aquele karma. Então, assim, de uma certa forma, aquilo teve que acontecer, nada é por acaso, né? Faz parte do aprendizado dele. Mas, de certa maneira, isso vai deixar margem para desenvolver distúrbios e transtornos mentais. Isso também é precursor aí de uma série de problemas comportamentais, considerando que o comportamental é só a superfície, mas que por baixo disso tem toda uma construção emocional. E lembra que eu falei da lógica de mundo, né? Criar essa lógica de mundo é um processo muito inconsciente, que vem da emoção para a cognição. Então, assim, o último processo é o mais rebuscado, o mais difícil e é o que mais ajuda quando a gente tem essa maturidade. Na verdade, a gente começa num processo de baixo para cima e depois de cima para baixo. Ou seja, pelo pensamento a gente vai atuando nas emoções, nas sensações. E aí então agora, olha só, então a gente tem essa mecânica do mundo que nós estamos vivendo, a gente começa a perceber o mundo quando criança a partir dos olhos dos pais, do local onde nós vivemos. Aquilo para nós é o mundo, né? Aquele bairro é o mundo, a minha casa é o meu mundinho, né? E às vezes eu construo aquilo para mim, eu começo a ver e a perceber a lógica da vida de acordo com a lógica daquela realidade que eu estou. Que é a sua. Que você também vai dar o seu significado para aquilo. E às vezes, entre irmãos, você tem experiências similares e interpretações semânticas muito diferentes. Porque um já passou por uma experiência introdutorina diferente, já foi exposto a situações diferentes, então a lógica de mundo tem um passado de outras vidas. Tem um inconsciente que a gente estava falando, né? Que é o mais profundo, que é esse inconsciente espiritual aí. Mas o que eu entendi é que chega um ponto que a gente já está com um raciocínio, já estamos com o nosso livre-arbítrio, e que pelos nossos pensamentos, pela nossa autoobservação, nós conseguimos reverter os quadros que forem equivocados, que foram construídos de maneira equivocada, pela lógica que nós começamos a vivenciar lá na infância. É isso? Mas temos que dar abertura para isso, né?
temos que pelo menos identificar isso, não é verdade? A gente tem que dar abertura para pensar diferente, por isso algumas pessoas têm grande dificuldade, né? A gente chama de flexibilidade cognitiva. As pessoas que têm a cabeça mais aberta para quebrar paradigmas e pensar de forma diferente. Então, quanto maior flexibilidade cognitiva, maior as chances de sair desses processos repetitivos, desses nó kármicos também, que a gente também aqui está produzindo um karma futuro, né? O tempo inteiro. Bom ou ruim. Ou ruim. Aí eu acho que foi interessante, por exemplo, quando nós participamos, como você que está aqui nos acompanhando nesse momento, participamos de reflexões em torno disso, a gente vai abrindo as nossas percepções para esse processo de autoconhecimento e para percebermos as nossas limitações. É muito interessante, por exemplo, nós que temos esse cabedal todo da doutrina espírita, lermos o Evangelho, lermos o Livro dos Espíritos, para introjetarmos em nós mesmos, na personalidade atual, conceitos mais nobres, mais abertos, para que aos poucos a gente vá desfazendo alguns nós da nossa infância e também das nossas vivências passadas que nós nem sabemos que temos, mas que certamente muitas vezes temos e são obstáculos para a nossa felicidade. É isso mesmo, Luciana? Exatamente, exatamente. Então, como é importante a oração. Fala da importância da meditação, da oração, da busca de novos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz a respeito da vida, nessa mudança que nós precisamos implementar para abrir os nossos caminhos. Então, como eu lhe falei, a gente tem que chegar no último estágio, que é o estágio do pensamento. E aí a gente está no estágio do pensamento com a possibilidade de criar. Então, a partir daí, a gente começa a criar a nossa própria realidade. Então, se a gente tem a capacidade de se conectar com processos mais evoluídos, ou seja, a meditação, que é digamos assim, é um hábito constituído, mas que a gente percebe que vem lá da cultura oriental e que por isso eu já até brinquei e falei assim, por que lá eles são tão zen, né? Porque eles educam, na verdade, a mente deles, né? É uma mente educada para estar conectada numa dimensão muito superior. Então, os processos meditativos, eles também são uma forma de trabalhar os pensamentos e modificar esse sistema de crenças, né? Porque tudo que a gente pode construir sobre o mundo, ele está embasado num sistema de crença. Então, se a gente está conectado e pelo caminho da meditação, da oração, da leitura de um conteúdo mais evoluído, onde o aprendizado, de fato, ali é um aprendizado que te leva a pular, a cumprir esses degraus que a gente tem que fazer aqui, né? E não ficar estagnado, isso tudo são recursos que trabalham essa parte que eu falei, que é o córtex cerebral, é o pré-frontal, ou seja, é a gente desenvolver cada vez mais um pensamento mais evoluído sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre tudo que nos cerca. Porque a realidade externa é reflexo da realidade interna. Então, se eu construo uma realidade interna mais saudável, eu vou conseguir transformar o mundo. Então, assim, é pelo um processo que é individual e passa para o coletivo. Entendi. Muito interessante todas esses pensamentos, né? Essas reflexões. Nós estamos com uma participação da Ramona Vieira. Ramona, um beijo no seu coração. Ela é de Olinda, aqui do Rio de Janeiro. Ela diz: todos os dias eu ouço vocês e gostaria de dizer que aprendo muito com vocês. Um grande beijo a todos. Um beijo no seu coração, minha querida. Temos também uma participação da Elimar da Silva. Ela é de Icaraí, aqui no Rio de Janeiro. Ela diz assim: um abraço para Yasmin, para Luciana. O programa está maravilhoso. Obrigada, minha flor. Olha que coisa boa, hein, Luciana? Temos também a participação da Sueli de São João de Meriti, aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta, ela diz assim: sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Um relacionamento interpessoal e pessoal. O que se passa com a pessoa que vive esse drama? Para cada caso a gente tem que avaliar melhor, mas tendo uma ideia sobre o sistema de crenças, eu vou responder nesse viés, né? Qual é o sistema de crenças que ela tem em relação às pessoas?
ela tem que começar a se questionar. No momento onde ela estiver se sentindo ansiosa, ou se sentindo ameaçada, ou de alguma forma ela não citou aí o que acontece, ela precisa começar a fazer perguntas. É um questionamento socrático. Ela precisa começar a se questionar, a saber o que é que faz ela se sentir mal, o que impede ela. Ela, naquele momento onde estiver vivendo aquela ansiedade, de fato, isso, ela, pelo que ela falou, se é uma dificuldade, pode ser uma dificuldade no sentido de ser reativa, ser mais agressiva, ser mais... ou uma dificuldade em relação à esquiva também, né? Então, assim, considerando que ela está no grupo de pessoas onde eu não tenho um transtorno específico, alguns transtornos predispõem a esse tipo de comportamento, a gente tem que considerar isso, né? Transtornos mais sérios, aí tem base genética, tem tudo isso, mas a gente, na maioria das vezes, está impregnado por um sistema de crenças distorcido. Então, é muito interessante você falar desse sistema de crenças, porque às vezes, por exemplo, nós estamos numa família que a avó foi traída pelo marido, a mãe foi traída pelo marido, a tia foi traída pelo marido. E elas, na amargura, podem ter criado essa ideia e passado para a criança, até a criança ouvindo. Olha, homens não prestam, homens sempre traem, não podemos confiar, é muito sofrimento. Então, uma criança que nasce, por exemplo, nesse caldo, ela pode assimilar um sistema de crenças que os homens, nenhum homem presta. Quando, na realidade, não é nada disso. Os seres humanos, eles têm suas dificuldades, homens, mulheres, existem homens maravilhosos, coerentes, fiéis, existem mulheres que não são tão fiéis, não são coerentes, não são isso, não são aquilo. Então, é o ser humano. Mas se você tem um sistema de crença, às vezes, então isso ela não vai lembrar que ela tem aquela criança, eu penso assim porque a minha avó pensava assim, porque a minha mãe pensava... Muitas vezes ela não consegue raciocinar isso, mas está lá dentro. Então ela precisa avaliar por que eu penso isso? Por que eu tenho essa dificuldade de me relacionar? É complicado, mas é como você falou, é fazer as perguntas, né? O autoconhecimento. O ideal é fazer uma terapia. Vamos aqui, puxando a brasa um pouco para mim, né? Porque... a fala da psicóloga, mas eu concordo. Porque assim, o processo muito automatizado, né? Nós vivemos num processo automatizado. Então, dificilmente, até o terapeuta, se for da base cognitiva comportamental, ele vai começar a instruir ela a fazer esses tipos de questionamento. Então, a gente instrui questionar pensamentos, a utilizar a metacognição. O pensamento, ele não pode ser manda-chuva, nós temos trilhões de pensamentos. Você fala de metacognição como aquela capacidade de você observar os seus próprios pensamentos e analisar. Analisar os seus se eles estão coerentes ou não. Exatamente. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu penso dessa maneira? É isso? Exatamente. Então, a gente tem que elaborar essa metacognição, isso aí é um aprendizado, né? Porque isso faz com que você comece a questionar se essas verdades, esses paradigmas que você construiu, que o seu sistema de crenças, né? Se eles estão coerentes, se eles não estão distorcidos, se eles não estão impregnados pelas crenças familiares. Então, assim, tudo isso leva a um sofrimento extremo, né? Se a gente não parar para ter um autoconhecimento e ver o porquê que a gente pensa de determinada maneira e não de outra, e aí conforme a gente se exercita no mundo interpessoal, como ela falou, nas relações interpessoais, abre um campo muito vasto de possibilidades de pensar, porque você vê ideias. Você vê a diversificação de ideias. Então, você começa a falar, gente, será que o que eu penso realmente está coerente? E no mundo como a gente vive hoje, com tantas transformações, a gente tem que estar realmente o tempo todo repensando os nossos pensamentos, criando essa metacognição e buscando novas alternativas mais adaptáveis, digamos assim, que nos levem ao caminho da felicidade, que é o que nos interessa, né? É que nós realmente necessitamos e nós fazemos jus, né? Gente, olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta a doutora Luciana Valente vai responder as suas perguntas. Mas antes, gente, olha, acompanhe um musical lindo, eu tenho certeza que você vai adorar. É o musical Ele, de Alexandre Paredes, de Brasília. E eu volto já já.
Ele é o Pai de todos nós, o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, que está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. A loja virtual do Clube de Arte está em promoção. São CDs, DVDs, livros e combos com até 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Venha conferir loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone, um Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store.
Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular. E aí você vai poder acompanhar as nossas entrevistas, vai poder estar sempre conosco na nossa programação diária. E nós temos momentos de visualização, momentos de prece, momentos de aulas, as videoaulas fantásticas. Nós temos também os momentos das entrevistas. Temos, enfim, material lindo. Nós estamos com mais de 1.500 vídeos distribuídos em 5 canais de exibição. Temos músicas, musicais belíssimos. Olha só, gente, que coisa boa. E, Luciana, a gente faz uma confusão. Olha só, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele esclarece muito bem para nós que há no homem 3 coisas, que é o corpo físico. Nós sabemos que temos, né, o nosso corpo físico, a nossa veste material. Há o perispírito, que é um corpo semimaterial que, depois da nossa desencarnação, ele fica conosco. É o nosso perispírito. E nós, que somos espíritos imortais. Eu queria que você situasse a mente aí. O que vem a ser a mente? Então, a mente perpassa por essas 3 dimensões, né? Nós temos a mente sobre o aspecto mais neurológico, ou seja, fisiologia, a parte mais biológica da mente, a parte física, que a gente considera aí que pode ser o nosso hardware. Então, a gente está falando do nosso cérebro, do encéfalo. Então, assim, aonde toda essa estrutura vai funcionar? Então, tem que pensar também na dimensão biológica. Então, o cérebro é a parte material que a gente pode apalpar. Exatamente. Aqui dentro. Isso, que é muito importante. Tem Claro. que estar cuidando muito bem dele. É verdade, ele é o nosso instrumento de ação, É né? verdade. Agora Sem tem ele... o software, né? O software. O software é fundamental, porque o software é que faz a conexão de programação. E, na verdade, temos o programador. Então, a gente pode considerar aí que a mente, ela está dentro desse software. A gente considera que o programador é o nosso espírito, é da onde a gente sai, por exemplo, com as nossas, com aquilo tudo que nós programamos lá na esfera espiritual, né, está dentro do nosso espírito. E aí a nossa mente é que vai poder executar. Então é a interface, né, entre o espírito e a nosso arcabouço biológico. Então a mente ela está exatamente no campo de construção daquilo que nós somos aqui e agora enquanto seres materiais. Então o que a gente precisa aprender vai estar gravado nessa mente, que por acaso também o software vai ficar, digamos assim, numa memória de longo prazo que esse espírito vai levar. Então as nossas memórias, de tudo que a gente vai vivenciar e o que as nossas ações, nossos pensamentos, eles ficam gravados aí num futuro distante, e isso também contribui aí para o nosso desenvolvimento no espírito. Então a gente pensa assim, como uma conexão, né, a mente como uma conexão entre o espírito e a matéria. Certo. Agora, nós espíritos, nós vamos direcionando a nossa mente de acordo com os nossos desejos, as nossas escolhas, aquilo que nós buscamos. A mente ela vai buscar as coisas exteriores e as experiências de acordo com os nossos desejos? Mais uma vez aí a gente vai ter que buscar uma complexidade em relação à construção de crenças, né? A construção de crenças, na verdade, que a gente estava falando, que são experiências de mundo que a gente traz lá das nossas experiências passadas e principalmente da primeira infância, da infância, elas vão modelar aí todo o nosso direcionamento sobre aquela lógica de mundo, né? E esse sistema de crenças, por incrível que pareça, é que vai determinar os nossos desejos. Então, assim, muitas das vezes, um sistema de crenças distorcido vai produzir um sistema de metas distorcido. Então, assim, por isso que tem que ter muita consciência sobre aquilo que se deseja. A mente, ela tem um caráter muito, sim, ela é quase que, a gente pode dizer assim, ela é executável. Ela só executa, né? Então, se eu construo um sistema de crenças, na verdade a mente recebe aquilo ali como verdadeiro e vai executar.
E essa é a importância de saber realmente qual é o seu sistema de crenças, porque se a gente coloca de sistema de crenças distorcido, a mente, ela só tem, por ela ser um software, ela vai receber aquilo ali e executar. Entendi. Então, essa questão de criar metas, desejos, e a gente tem que estar muito bem consciente com o que a gente chama na neurolinguística, chamam de a ecologia do ser. Né? A ecologia do ser é eu estar num alinhamento espiritual. Será que o meu inconsciente, aquele lá, o meu programador inconsciente, será que eu estou coerente com ele? Então, assim, a gente tem que estar... Se a gente não está atingindo bons resultados, e se a nossa missão é ser feliz, então as nossas metas foram construídas de forma distorcida. E se a gente também constrói metas distorcidas, é porque o nosso sistema de crenças pode estar deturpado pelas experiências, lembra do emocional, impactando e tudo. Entendi. Então, isso é um trabalho mesmo de autoconhecimento, Yasmin. Não tem jeito, né? Está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 919, né? O que o homem pode fazer, né, para conseguir essa evolução? Kardec faz aos Espíritos, e a resposta de Santo Agostinho, né, que rememora... um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo, né? Verdade. Então, gente, olha, nós temos uma participação belíssima dos companheiros, uma família muito querida que esteve aqui conosco uma das quintas-feiras atrás, no programa O Espírita no Mundo. É o Maurício, que esteve aqui com a Carla, com a Ana Elisa, com a Clarinha. Eles moram na Tijuca, no Rio de Janeiro. E eles participam do nosso programa hoje, falando assim: olá, Yasmin, saudades! Parabenizamos o programa, está muito interessante. Que vocês continuem iluminando nossos lares através da TV Nova Luz. Um abraço fraterno em seu coração, na doutora Luciana e no Fábio. Fiquem com Deus. Querida família, olha, um beijo no coração de todos. Muito obrigada pelo carinho. Olha, eu queria avisar que o programa que vocês aparecem, que vocês participaram, nos trazendo a alegria de vocês, hoje está indo para o YouTube, está indo para a nuvem. E vocês vão poder acessar amanhã. Olha que coisa boa, hein? E você que não assistiu o programa o Espírita no Mundo, passe a assistir. Ele é ao vivo e depois você vai poder acessá-lo nos nossos canais na TV Nova Luz e entrando pelo YouTube, que também vale muito a pena para nós você entrar pelo YouTube, porque aumenta as nossas visualizações no YouTube. Bem, nós estamos conversando com a doutora Luciana Valente, que é psicóloga, a respeito da mente, a respeito do poder do subconsciente. Como é que nós podemos usar a nossa subconsciência, como é que nós podemos usar também a nossa mente para abrirmos os nossos caminhos, a nossa visão para a felicidade. A gente vai pegar a fala anterior, né, Yasmin? Buscando se conhecer, buscando alinhar, assim, fazendo uma autorreflexão, se o que a gente está desejando, se realmente é para o nosso bem. E principalmente, se o que a gente está desejando tem aquele caráter ecológico que eu falei, ou seja, tem um impacto a longo prazo positivo para mim? Isso tem realmente uma função de ser multiplicador? Se o que eu desejo é multiplicador para ser positivo na vida daqueles que estão à minha volta, então muitas das vezes a gente se foca demais numa determinada meta e cria ali quase um processo obsessivo de atingir aquilo, enquanto na verdade aquilo está em dissonância, ele não está com uma coerência, né, dentro desse programa que nós temos lá de cima. Então, realmente procurar fazer um trabalho de saber o que te motiva a construir determinados sistemas de crença. Vou te dar um exemplo, né? Assim, nós temos situações, por exemplo, na vida, em determinados estágios, onde a influência da família é que vai determinar os nossos sistemas, nossas metas. Né? E muitas das vezes a gente nem percebe isso. Mas, muitas das vezes, eu vou te citar aqui um exemplo que a gente percebe processos de competitivos entre pessoas da família, às vezes que se amam, né, mas que competem entre si um estágio, uma condição material
mais destacada, uma situação de visibilidade social, material mais destacada, isso, na verdade, não faz parte desse sistema ecológico que vem lá de cima, desse programa que nós temos, e leva, às vezes, as pessoas a atingirem aquela meta e ficarem extremamente infelizes, né? Porque aquela meta foi construída num sistema de crenças distorcido. Então, assim, esse aprendizado sobre um questionamento sobre aquilo que realmente eu desejo, o que me leva para a minha felicidade, ele tem que estar alinhado com o coração também, né? Porque o pensamento, ele também tem que estar alinhado, né? Muitas das vezes o pensamento fica ali muito forte e ele não está alinhado com o coração. E aí, às vezes, a gente tem equívocos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, com certeza respondeu. Já se falou muito há alguns anos atrás sobre a lei de atração e que o pensamento, como ele tem um poder energético, ele acaba atraindo, é pensar e atrair. Como é que a doutrina espírita entende essa energia de pensar e atrair, o poder do pensamento? O pensamento, ele tem um efeito magnético, né? A gente sabe que o campo magnético, ele é construído a partir das vibrações pelo pensamento, né? Então, quando se dá um passe magnético, o médium, por exemplo, nesse momento, o pensamento dele é totalmente voltado a estar ligado e conectado a um campo superior, espiritual superior, para que ele possa ali captar, né? Então, assim, o pensamento, ele tem a capacidade de criar um campo magnético. E esse campo magnético, ele é atraído, ele sofre uma influência física. Então, ele por similaridade, ele vai captar, né, as mesmas semelhanças. Então, o pensamento, ele tem essa questão, que a lei da atração, ela tem por base muito o caráter do que eu estou pensando, né? Se os meus pensamentos realmente, muitas das vezes, estão também em dissonância com aquilo que eu desejo. Ainda tem isso. Às vezes eu desejo uma coisa, mas eu começo a pensar outra. É muito interessante que eles explicam a lei da atração assim. A gente, por exemplo, vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Eu quero muito uma determinada... Deixa eu ver, daqui um exemplo que eu preciso tirar o não da frente. Então, por exemplo, eu quero... Vou citar o meu exemplo. Eu quero perder 10 quilos, por exemplo. Estou na meta de perder 10 quilos. Gente, mas isso é um exagero. Você vai ficar pele e osso, hein? Você tem que rever essas crenças aí. Eu falo assim, se eu ficar assim, eu não quero ser gorda... Você está entendendo? Então, assim, a lei da atração é o seguinte, a gente tem essa coisa de, muitas das vezes... pensar, se atrair pelo negativo, quer dizer, eu não quero aquilo para mim, é exatamente aquilo que eu vou ter. A lei da atração explica isso, a gente tem que estar afinado com aquilo que a gente quer, não então, é com nunca dizer a palavra não, porque o inconsciente não entende essa palavra não. Você tem que afirmar o que você quer. Lembra que e o não o que você executa. Não quer. Pois é, o software só executa. Não. Olha, essa dica é importante, não é falar o que você não quer, é vibrar no que você quer. Exatamente. Então, a lei da atração tem. Por criar um campo magnético, outro exemplo que eu vou dar é um exemplo real, inclusive de um grande professor da área de neurolinguística, né, que é a base da lei da atração, que explica muito bem a lei da atração, é a neurolinguística. E ele começou a ter um problema sério de pele, né, uns processos assim difíceis, inclusive de descobrir o porquê, né, um problema da pele dele ficar cheia de marcas e aquilo até esteticamente fica feio. E aí, depois de um tempo, ele veio analisar que ele tinha mania de falar que ele é uma pessoa... Como é que era o termo que ele usava? Ele afirmava sempre isso. Casca grossa. Cascudo. O cascudo que ele quis dizer que ele é uma pessoa forte. Ele estava querendo dizer o seguinte, que ele é uma pessoa forte. Mas, quer dizer, aí, de repente, o inconsciente começa a produzir nele. E assim, até para ele desfazer isso, né? Então, ele não usou a palavra não, né? Esse é um outro exemplo. Ele não usou a palavra não.
Porém, ele, em vez de dizer assim, eu sou muito forte, eu sou uma pessoa muito... Ele utilizou um termo que o inconsciente entendeu ali, que ele é cascudo, então vou desenvolver casca nele. Mas é uma real, isso não é um exemplo... isso é uma situação muito interessante, às vezes, até os processos neurolinguísticos que dizem que a gente precisa... Eu tenho certeza que ele queria dizer que ele é muito forte, mas a gente, na hora de verbalizar, passa pela semântica. O cérebro pode entender errado, entende exatamente aquilo que a gente afirma. Olha só. A neurolinguística tem essa questão de começar a te posicionar para o que você fala também. Olha só como é que Porque a linguagem pode. Tem poder também para o cérebro. Olha, a linguagem tem poder, o pensamento tem poder. E tem pessoas que elas acabam só observando as coisas ruins ao teu redor. Não quer dizer que nós vamos virar Alice no País das Maravilhas e não observar as coisas que não estão boas e que nós precisamos analisar para até nos posicionarmos diante da vida, nos resguardarmos. Mas aí, a ponto de você só pensar na negatividade e só fazer críticas destrutivas, isso acaba educando mal a sua mente e posicionando a sua mente apenas nas coisas negativas. E o pensamento acaba atraindo e entrando naquelas vibrações. Tem um livro que eu recomendo, que é belíssimo, do Leon Denis, que é um dos orientadores espirituais da nossa TV Nova Luz. Esse espírito fantástico, ele fez várias obras maravilhosas, dentre elas O Poder do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro ele diz que não há assunto mais importante que o pensamento, porque o pensamento vai nos elevar, conduzir as nossas emoções e as nossas ações para o bem ou para o mal. E vai impregnar o nosso perispírito de fealdade ou de beleza, de energias salutares ou de energias deletérias. Isso é muito intrigante. Né? Mas é a maior verdade, né? Porque... E aí a gente também tem os processos automatizados, né? De repetir certas palavras, entra no automático. Lembrando que o sistema nervoso, ele trabalha através de redes neurais, onde ele é muito mais eficaz naquelas repetitivas. Então, assim, todos os processos onde as redes são muito repetitivas, elas vão de fato, gerar em você um resultado nas suas ações, né? Então, assim, até sobre a sua saúde, né? Sobre o seu sistema imunológico e tudo. Então, para você ver a pessoa afirmar que é cascuda e desenvolver um sistema autoimune com uma doença de pele, onde a pele começa a ficar cascuda, isso é um processo onde certamente ele afirmou isso várias vezes para ele. Por uma questão de defesa, por uma questão de autoproteção, mas assim, ele saiu daquilo que o pensamento seria mais no sentido de construir algo salutar e acabou criando nele um problema de saúde. E quantas coisas nós acabamos atraindo na nossa vida que não precisávamos passar, porque nós ficamos sempre nos remetendo, isso aí é por causa de vidas passadas. E no próprio Evangelho nós encontramos, nos capítulos que Kardec estuda as causas atuais das aflições e as causas anteriores, os benfeitores falando que, em realidade, nós temos muito mais na presente encarnação o resultado das nossas escolhas do presente do que propriamente a repercussão das nossas atitudes do passado, que vem, certamente, mas a grande maioria é das nossas escolhas de hoje. E quantas vezes o nosso pensamento não atraiu dificuldades que nós não precisaríamos mais ter. Bem, nós temos uma participação da Eliane Cardoso. Eliane, um beijo no seu coração. Ela é de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Ela diz assim: Yasmin e doutora Luciana, boa tarde. O programa de hoje está excelente. Estou aprendendo bastante sobre novos caminhos. Também a melhor maneira de realizar o meu autoconhecimento. Um abraço para ambas e para todas as meninas atendentes do Clube de Arte. Olha, as nossas atendentes aí, gente, são queridas companheiras amorosas que estão sempre a postos para atender você quando você liga para a gente. E é só ligar para a 0 Operadora 21 3017 9800 que você vai encontrar as nossas queridas atendentes com muito carinho lá, aguardando a sua participação.
Mas, Luciana, daqui a pouco nós estamos chegando à nossa parte final do programa, né? Porque, olha, passa rápido mesmo. E eu queria muito que você nos falasse sobre como o otimismo pode alterar a nossa vida. E como quando a gente está assim, às vezes a gente não se dá conta que está pessimista, que está assim, achando tudo ruim, como isso acaba influenciando também. Sim, sim. Por lei da atração mesmo, né? O otimismo, na verdade, a gente considera os pensamentos positivos que a gente tem, é aquilo que a gente vai superar. Então, assim, desafios o tempo todo, né, Yasmin? O tempo inteiro, de saúde, de desafios materiais, né? Acho que atualmente a gente vive um problema sério aí de economia. Então, assim, o tempo todo são desafios. A gente tem que olhar para aquilo como um desafio a ser superado, né? E quando a gente parte para um olhar de resolução, de um olhar onde eu sei que eu posso, eu já começo a ter uma possibilidade de me apoderar de solução. Né? Então, enquanto eu olho para aquilo como um grande problema, o meu cérebro entende que aquilo é mais forte que eu. Então, eu caio na rede de uma percepção de fragilidade. Né? E, então, a forma como eu olho, a interpretação que eu dou para aquele desafio é que vai possibilitar eu ter a possibilidade de superar ou recair num processo de desânimo e enfim, de fracasso, digamos assim. Então, a grande questão é, primeiro, se alinhar lá com o alto, né? Porque quando a gente tem fé, em primeiro lugar, passamos desafios e estamos numa rede daquelas fases dos nossos ciclos difíceis que todos passamos, né? Onde parece que o karma vem te testar mesmo, né? E aí você se percebe fragilizado, porque todos nós temos a nossa criança interior, frágil, lembra? Vulnerável, né? A gente tem o lado emocional da nossa criança que precisa estar sempre muito bem cuidado, essa criança interior. Mas, de repente, recaiu aí numa rede de memórias ali mais fragilizada. Então, a única forma que eu considero viável para superar todos os desafios é você ter um alinhamento, né, pela fé, na certeza de que Deus tem um projeto bom para a vida da gente, que esse projeto, que é o projeto divino, é um projeto de felicidade e que tudo que nos acontece tem uma razão de ser e que tudo vai ser entendido em algum momento como necessário. Então, essa certeza é a matriz para que eu possa ter essa serenidade para passar por aquele momento difícil, né? Mesmo naqueles momentos de desânimo, onde me sinto fragilizado. Primeiro, eu não posso entrar num processo também de lutar contra isso, porque o cérebro tem uma coisa interessante. O que a gente nega demais, a gente reforça. Olha só. E olha que coisa, isso aí é para nosso aprendizado. Tudo que nós negamos demais, a gente acaba reforçando dentro de nós. Porque a mente, ela assimila tudo aquilo que nós estamos focando, seja bom ou seja ruim. Por isso nós precisamos focar sempre no bom caminho, fazer as nossas leituras edificantes, utilizar a ferramenta da oração, o pedido incessante a Jesus para que nós sejamos felizes. Doutora Luciana, nosso tempo acabou. Puxa, ainda tem alguns minutos, gente? Não, já acabou. Espero ter contribuído aí, ter elucidado algumas questões, qualquer coisa que precise mais esclarecer. Estou sempre aqui com os braços abertos aqui para vir para o encontro de vocês, que é sempre um grande prazer. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E a você, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra.
Ligue 0 operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.